Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer nosso estudo e comentário sobre o Evangelho de São João. Nosso primeiro encontro, introdução, é um novo tema. Nós podemos procurar em nossa Bíblia uma leitura introdutória ao quarto Evangelho, o Evangelho de João. Nós vamos dar algumas características partindo da Bíblia do Peregrino e da Bíblia da edição pastoral. O Evangelho foi escrito por volta do ano 90. Bem colocado na cidade de Éfeso como local de composição. Este Evangelho está ligado à tradição do livro do Apocalipse de São João e das 3 cartas joaninas. Este Evangelho é bem diferente de Mateus, Marcos e Lucas, e propõe uma visão mais aprofundada do mistério de Jesus, uma meditação sobre ele. O objetivo é alimentar a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, a fim de que os seres humanos tenham vida. João capítulo 20, versículo 30 a 31. Este Evangelho quer narrar que Jesus é anterior à criação, que sua origem é divina. O Evangelho acentua em alguns momentos a divindade de Jesus. Encontramos a afirmação da divindade de Jesus no capítulo 8, versículo 42, capítulo 20, versículo 28. Quando se usa para Jesus, eu sou, o chama de Senhor. Nós ainda veremos. Jesus é o Filho enviado do Pai que se revela aos seres humanos. Podemos dividir o Evangelho assim. Primeiro, um prólogo, uma introdução, capítulo 1. Segundo, o livro dos 7 sinais, capítulo 2, versículo 12. Este pode ser subdividido em 2.1, Caná, o lugar dos 2 sinais de Jesus, exemplo de fé, recusa de fé, as autoridades judaicas, Nicodemos, João Batista, Samaritana e os samaritanos, capítulo 2 ao capítulo 4. Também as 4 festas com temas ligados ao sábado e ao trabalho, a Páscoa e o pão da vida, as tendas, com a água e a luz, a dedicação do templo, que vai do capítulo 5 ao capítulo 10. Terceiro, o sinal de Lázaro, que conduz à cruz, livro da Glória, capítulo 11 e 12. Depois, a grande despedida no cenáculo na oração sacerdotal de Jesus, capítulo 13 e capítulo 17. Depois, a paixão de Jesus, capítulo 18, capítulo 19, sua morte e sepultura. E, por último, a ressurreição, capítulo 20 e capítulo 21. Podemos ver os sacramentos do batismo com Nicodemos, capítulo 3, a Eucaristia no discurso do Pão da Vida, capítulo 6, e do lava-pés, capítulo 13. O perdão dos pecados, também podemos ver no capítulo 20. Teremos uma grande aventura neste Evangelho, tão rico, que poderemos demorar alguns anos com ele. Mas a eternidade que nos espera deve ser alimentada com esta palavra de vida, anunciada por Jesus neste Evangelho. Quem crê não é julgado. João capítulo 3, versículo 18. Quem acredita no Filho possui vida eterna. João capítulo 3, versículo 36. Com essa disposição, vamos nos aventurar nesta comunidade joanina, esta caminhada de teologia bíblica, e procurar fazer da palavra de Deus produzir em nós frutos que permaneçam para a vida eterna. Então nós vamos ficar simplesmente com um pequeno comentário para iniciar. É o comentário do Evangelho de São João, no primeiro encontro que estou fazendo, João capítulo 1, versículo de 1 a 2. Vamos fazer nossa leitura.
No princípio era a palavra. A palavra estava junto de Deus, a palavra era Deus. No começo, ela estava voltada para Deus. Essa é a nossa leitura. Nós vamos usar a tradução da Bíblia de Jerusalém e também da Bíblia Ecumênica aqui. João capítulo 1, versículo 1a. No princípio era a palavra. Podemos ver outras Bíblias. No princípio era o Verbo. A Bíblia Peregrina nos diz: no princípio já existia a palavra. A Bíblia Protestante de João Ferreira de Almeida também afirma: no princípio era o Verbo. Devemos ver o verbo aqui no imperfeito, no sentido de existência. O princípio se refere à criação e tem referência ao livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e terra. Devemos ler assim: no princípio da criação existiu o verbo, a palavra. A palavra é anterior à criação. Ela existe antes de existir todas as coisas. Podemos também ver no livro dos Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 24. O Senhor me estabeleceu como princípios de seus caminhos para realizar suas obras, constituiu-me no princípio antes que existisse o tempo. Antes do tempo é a eternidade. Antes de criar céu e terra. A palavra é eterna. Não faz parte da criação, não é criatura. Não está no tempo que vem atribuído a tudo que foi criado. Então a palavra eterna existia antes do princípio de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 1b. E a palavra estava voltada para Deus. A Bíblia pastoral. Bíblia do Peregrino. E a palavra se dirigia a Deus. A Bíblia protestante. E o verbo estava com Deus. Com Deus, prós, a preposição grega prós, indica uma relação da palavra com Deus. Uma relação entre palavra e Deus, que são distintos. A palavra se dirige a Deus, na presença de Deus. Como no Antigo Testamento, a sabedoria estava junto de Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 30. Implica então que a palavra reflete uma relação com Deus diante de Deus. João capítulo 1, versículo 1c. E a palavra era Deus. A palavra é um ser divino. João não usa o verbo criar, pois um ser divino não pode ser criado. Ele usará os verbos nascer, gerar. João capítulo 1, versículo 13 e versículo 18. Esses verbos indicam comunicação da própria vida. Aqui vemos a unidade entre verbo, palavra e Deus. Há uma distinção. João capítulo 1, versículo 1b, a palavra estava junto com Deus, e uma participação da palavra numa unidade de ser. A palavra era Deus, expressando assim a natureza da palavra. Podemos ler este versículo cristologicamente. No começo, antes da criação, o Filho de Deus, sabedoria e palavra, já existia em Deus. E o Filho estava voltado para o Pai, estava com o Pai. Estava em Deus, como expressão de Deus, eterno e invisível, era Deus. Versículo 2. A palavra no princípio se dirigia a Deus, Bíblia Peregrino. No começo, princípio, ela estava voltada para Deus, Bíblia pastoral. Ela estava no princípio com Deus, Bíblia protestante. No início, quando João usa Deus como artigo, o Deus se refere ao Pai. Ninguém pode tomar o seu lugar, pois ele é a fonte de força criadora da vida.
A palavra vem apresentada dirigindo-se a Deus. Deus age pela sua palavra. A palavra está com Deus. A palavra se dirigia a Deus. Distinto do Pai, que vem chamado de o Deus com artigo, o verbo está em perfeita comunhão com o Pai. Verbo, palavra, alguns traduzem como logos. Depois nós vamos dar continuidade à nossa leitura, estamos fazendo essa introdução. Vamos fazer o nosso segundo encontro dessa leitura, dessa grande leitura e aventura com o Evangelho de São João. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.